depois da privatização do cemitério, mas continuamos nessa luta. E eu queria dar uma notícia. Tem uma aluna que está finalizando o curso de arquitetura da Universidade do Mato Grosso, que me procurou e falou que ela quer fazer o TCC dela sobre a vala comum. E ela vai estar fazendo um projeto, está elaborando no curso, final do curso dela, um projeto para um memorial. Então, assim que terminar, a gente vai socializar essas informações e ver como é que a gente viabiliza, conversa, né, e qual é a possibilidade de debater esse projeto do memorial aqui no nosso território. Obrigado a todas e a todos. Bom dia a todos, a todas e a todes. Mais um ano aqui, né, celebrando a memória dessas pessoas que foram perseguidas, dessa vala, né, dessas pessoas que foram, né, tiveram essa violação, né, a violação pós-morte também. E nós aqui da comunidade, né, de Perus, a gente estamos aqui na salvaguarda desse memorial, trazendo os alunos, né, a comunidade para entender mais sobre esse contexto histórico, porque infelizmente o Brasil ele não traz muito essa memória ativa, né, dos processos da ditadura, como em outros países. Então, a gente tenta aqui sensibilizar a nossa comunidade, para a comunidade cuidar também desse símbolo aqui, que é um símbolo de luta pela democracia, né, que está tão ameaçada nos tempos atuais, né? Então, a gente está falando que ainda estamos nesse processo, vivendo isso, né? Isso não é uma coisa do passado, mas está muito atual, né? Nós quase tomamos um golpe de novo pelos militares, na mesma estratégia, e a gente que tem que fazer essa frente de luta. Então, nós estarmos aqui hoje celebrando a memória desses, né, desses militantes, dessas pessoas que sofreram essa violação, é muito importante para os dias atuais, porque, infelizmente, se a gente não cuidar, a gente pode sofrer novamente a mesma ação que eles fizeram no passado. Então, a gente aqui somos os guardadores desse monumento, estamos na luta para construir, né, o memorial das ossadas, estamos na luta acompanhando o processo de identificação e expandindo aí esse contexto, essa história para a nossa comunidade, que é o mais importante. A juventude está aqui entendendo esse processo para que nunca mais se repita, né? Então, queria saudar todos aí, estamos na luta aí, firme e forte. E queria lembrar a memória do seu Toninho, não está aqui, né? Ele está meio adoentado, né? Mas seu Toninho é uma grande referência aqui para nós, desse processo todo, dessa luta constante, né? De cuidar dessa porteira aqui desse cemitério. Então, saudar aí o seu Toninho e o Eustáquio, né? Obrigado. Pessoal, eu queria lembrar nessa história da vala, uma da coisa importante é que esse cemitério aqui, ele foi criado, tá, para ter o crematório. Aqui era para ser o crematório. Nós achamos, na pesquisa que a gente fez, nós achamos a proposta de criação de um crematório aqui. E eles também resolveram que, em vez de mandar os mortos, principalmente pelo DOI-CODE, para a Zona Leste, eles iriam trazer para cá. Só que eles perceberam que era difícil deixar o crematório aqui. Porque como é que eles iam fazer cremar todo dia uma pessoa assim? Como é que está cremando? Está cremando o quê? Tá certo? Por que está cremando tanto todo dia? Entendeu? Então, eles abriram a vala e deixaram lá primeiro lá guardado num lugar lá, todas as ossadas, e depois eles abriram a vala que a gente chamava naquela época, que a vala foi o crematório, que não aconteceu aqui. E aí foi que eles resolveram fazer onde hoje está o crematório. E aí o pessoal sabia que aqui tinha coisas, porque inclusive quando eles vinham até aqui,
os parentes e amigos dos mortos desaparecidos, eles seguiam, a polícia seguia o pessoal até aqui no cemitério. Então eles precisavam arrumar um jeito, tá certo, de não permitir mais e deixar para lá essa história. E aí foi que eles abriram uma vala. Mas o seu Toninho desconfiou que tinha alguma coisa e ele olhou para aí, veio o irmão, acho que é do Denis, né, que veio? O irmão do Dimas Casemiro, ele veio aqui um dia, o seu Toninho falou, olha, eu acho que aqui tem alguma coisa. E mexeu na vala e apareceu o saco azul. Então, todos eles estavam atossados dentro de saco azul, tá certo? Então, Gilberto Molina? O Molina. Então, veja, é que eu não guardo até tanta gente, a história toda. Então, é uma coisa interessante que ele, o Toninho, assumiu uma atitude de querer saber o que é que tem ali naquele buraco lá, né? Naquele mexido que teve na terra. E aí esse mexido da terra, ele falou para o irmão do Molina que ali ele desconfiava que estavam ossadas. Mas só com o Caco Barcelos, que a coisa, que ele tinha que fazer uma matéria, e aí é que veio a revelação da vala de pelúcia. E nós, na Câmara, resolvemos montar uma equipe para estudar. E foi realmente... E aí nós estamos agora, até hoje estamos conversando, né, quando a gente está vindo para cá, e nós estamos querendo descobrir onde é que estão os jornais do Diário Popular. Porque teve nós chamávamos o Diário Popular de nosso Diário Oficial. Diário Oficial porque tinha a Elza Sartori, ela escrevia todo dia uma matéria sobre o que estava acontecendo na vala. Esse foi fantástico, porque quem leu o diário daquela época soube da história da vala de Peru, tá? Obrigada, pessoal. Bom dia, eu acho que ainda é bom dia, né? Meu nome é Janaína Teles, eu trabalhei na comissão especial que a Erundina criou na época, quando abriu a vala. E depois me transformei em historiadora. E eu, então, gostaria de falar, já que tantos aqui mencionaram a questão da memória, que tradicionalmente na história, na historiografia, as pessoas falam muito que o projeto Brasil Nunca Mais é que inaugura a memória da ditadura militar no Brasil. Mas eu acho que nós tivemos, tenho certeza que nós tivemos dois momentos de fundação da memória sobre a ditadura no período democrático. Um foi o Brasil Nunca Mais e o outro foi a abertura da vala, porque a abertura da vala gerou a criação da CPI, da Vala de Perus, gerou a criação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que depois influenciou a criação da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo e depois a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. Então, a irradiação, né, quer dizer, os ecos do que a Vala de Perus, a abertura da vala, suscitaram, né, foi muito mais amplo do que geralmente a gente costuma dizer e mencionar. Tiveram um alcance muito mais amplo. Teve a abertura da vala do Rio de Janeiro, em Recife, e o fato de as pessoas verem na televisão, né, a materialidade das provas dos crimes cometidos pela ditadura através das imagens dos ossos, quando foram abrindo a vala e foram saindo, né, os coveiros foram tirando aqueles restos mortais que estavam saindo, as pessoas, de fato, tudo aquilo que se falava no Brasil Nunca Mais ficou muito mais concreto, muito mais crível, né? E toda essa imagem negativa que foi construída da ditadura, né, como um regime violento, autoritário e assassino, ela se concretiza na hora que a gente começa a ver a abertura da vala e os ossos sendo retirados da vala. Então, até hoje, a gente vê, a gente sente, né, ecoando
né, as repercussões da abertura da Vala de Peru, seja na criação do CAAF, né, seja nos estudos que estão sendo inaugurados em torno do CAAF, seja nos diversos estudos acadêmicos. E é importante lembrar que a CPI foi uma luta dos familiares de mortos e desaparecidos durante toda a ditadura. Os familiares reivindicaram a abertura de uma CPI e só conquistaram essa de São Paulo. A outra coisa que eu queria lembrar é que essa luta foi fundamentalmente sustentada por mulheres, pelas mães, pelas irmãs, pelas companheiras. E alguns anos. E isso também é pouco mencionado, e isso é uma das razões, dessa história ser relativamente marginalizada, a história da abertura da Vala de Perus. É porque ela, tanto a história da difusão, da divulgação das denúncias das violações de direitos humanos ser uma luta de mulheres, a luta pela abertura da Vala e de toda a repercussão que ela teve foi uma luta de mulheres, é uma luta de mulheres, e a gente deve sempre lembrar disso, que nós devemos muito às mulheres a redemocratização desse país, com toda a fragilidade que essa democracia tem, né? Hoje é um dia histórico que a gente está conquistando esse julgamento contra os golpistas do 8 de janeiro por causa dessa luta, né? Essa luta que desde sempre colocou na cena pública as denúncias dos crimes cometidos pela ditadura e pelos torturadores. É isso. Obrigada.